Hoje você começa a estudar a sintaxe do período composto. Você vai ver que as orações se relacionam por meio de dois processos básicos, a coordenação e a subordinação. Entre as orações subordinadas, você estuda agora as substantivas. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a sintaxe dos períodos compostos. E nós chamamos de período composto aquele que se forma de mais de uma oração. E você já sabe como reconhecer a presença de uma oração. É pela presença de um verbo. Muito bem, as orações se organizam no período por meio de dois processos básicos, coordenação e subordinação. As orações que se relacionam por meio da coordenação são independentes entre si, diferentemente do que acontece com aquelas que se relacionam por meio da subordinação. Vale dizer que quando uma oração é subordinada, ela está exercendo uma função sintática em relação a uma outra oração, dita oração principal. Observação importante, só existe oração principal em um período formado por subordinação. Os períodos compostos por coordenação não supõem a existência de nenhuma oração principal. As orações são coordenadas entre si, elas têm o mesmo valor sintático. Mas a aula de hoje vai mostrar para você a diferença básica entre coordenação e subordinação. Vamos ver então o nosso primeiro exemplo que ilustra essa questão. Então nós temos aqui o processo de coordenação nesse primeiro período. Temos várias orações e você as reconhece pela presença dos verbos. Os anos vieram, o menino crescia, as esperanças maternas de Dona Carmo iam morrendo. Temos aqui três orações já separadas por meio das barras, não é? Você viu três formulações verbais. Vieram, crescia e a locução iam morrendo. Então, nós podemos dizer que essas três orações são independentes entre si. Todas elas têm o seu sentido resguardado, garantido. Os anos vieram, o menino crescia. São todos aí verbos, inclusive, intransitivos. Agora, o período composto por subordinação tem outro tipo de característica. Veja, é necessário que venhas logo. Se eu substituísse esta oração que venhas logo pelo substantivo correspondente, eu teria é necessária, teria que operar aqui a concordância nominal. É necessária a tua vinda. Então, veja, a tua vinda seria o sujeito da oração principal. A oração principal é necessário, não possui o seu sujeito, que está localizado exatamente na oração que nós vamos chamar de subordinada. Então, o que você está percebendo por meio desse exemplo é que a oração subordinada exerce uma função sintática em relação à oração principal. No caso, é uma função de sujeito. E você descobre isso transformando a oração no substantivo correspondente. Bem, o que você pôde observar aqui é que, às vezes, uma oração subordinada exerce uma função sintática que é própria do sujeito, que é própria do substantivo, perdão. Então, essas funções sintáticas próprias do substantivo vão fazer que as orações se chamem orações subordinadas substantivas. E é sobre elas que nós vamos falar na aula de hoje. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem uma função sintática própria de um substantivo. Vale dizer sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Bem, vou começar mostrando a você alguns exemplos de oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva é o nome que eu dou para aquela oração que faz o papel de sujeito de uma oração principal. Veja comigo. Então, nós temos aqui um primeiro período. Nota-se que tudo não passou de um mal-entendido. Veja, a oração subordinada sempre será introduzida por uma conjunção, por um conectivo. No caso, a conjunção que nós chamamos conjunção subordinativa integrante. Observação, a oração é subordinada, a conjunção é subordinativa. Muito bem, agora, eu poderia substituir toda esta oração grifada por um substantivo ou ainda por um pronome substantivo. Que tal substituir pelo neutro isto? Veja, nota-se isto.
ou seja, que tudo não passou de um mal-entendido. Isto é que se nota. Isto exerce qual função sintática em relação à forma verbal nota? É aí que você vai lançar a mão dos seus conhecimentos de análise sintática do período simples. Substituindo toda a oração pelo isto, você obtém um período simples e vai fazer a análise sintática dele. Nada mais simples, não é mesmo? Então você nota aqui o verbo notar, um transitivo direto, que está ao lado deste pronome se. Você que acompanhou as nossas aulas sobre análise sintática já sabe muito bem que nós estamos diante de uma voz passiva sintética. Esse pronome se é um apassivador. É o que acontece quando um pronome se está ao lado de um verbo transitivo direto. Então, nós temos aqui voz passiva sintética. Quer dizer que isto, o que está expresso na oração subordinada, é notado. Né? Quando temos a voz passiva sintética, em geral, o sujeito está presente na construção e está posposto ao verbo. Olha o sujeito aqui, tá? Que tudo não passou de um mal-entendido. Isso é o sujeito de nota-se. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui no outro caso, você vê o verbo convir, um verbo unipessoal, ou seja, aquele verbo que se conjuga apenas em uma pessoa, apenas na terceira, né? E o sujeito dele é oracional. Em geral, isso acontece. Em geral, o sujeito do verbo convir é uma oração. Convém que estejas preparado para o pior. Isto tudo é que convém. Muito bem. No último caso, eu fiz aqui uma redução. Eu reduzi a oração subordinada substantiva de infinitivo. O que significa reduzir de infinitivo? Observe comigo. Nesta última oração, nesta última frase, aliás, eu estou suprimindo o conectivo, estou suprimindo a conjunção que. Veja que ela não aparece na oração de baixo. Ela não aparece e, ao mesmo tempo, a forma verbal se modificou. A forma verbal aqui está no infinitivo, que é uma das formas nominais. Com isso, eu tenho a oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, você está vendo que não tem segredo na passagem da oração desenvolvida para a oração reduzida de infinitivo. Basta tirar a conjunção e colocar o verbo na sua forma infinitiva, que pode ser a forma flexionada, como você observou nesse exemplo. Bem, e agora, quando a oração faz o papel de objeto direto? Vai se chamar subordinada substantiva objetiva direta. Veja. Então, está aqui, nós temos aqui o trechinho do Alienista, do Machado de Assis, né? As crônicas da vila de Itaguaí dizem, e o verbo dizer é um transitivo direto. Quem diz, diz alguma coisa. E essa coisa dita, isto que é dito, está desenvolvido na forma de oração. Dizem o quê? Dizem que em tempos remotos vivera, olha o verbo, vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte. O que? Conjunção subordinativa integrante. Tá? Esse é um exemplo bastante simples, bastante fácil. Agora, muito cuidado com esse outro exemplo aqui. Olhe, dona Evarista, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Quem vê também vê alguma coisa. O verbo ver também é um transitivo direto e também está pedindo o objeto direto. Só que agora essa oração, e é uma oração porque está aqui o verbo presente, não está introduzida pela integrante que, mas está introduzida pelo se. Também uma outra oração, uma outra conjunção subordinativa integrante. Note bem, você tem apenas duas conjunções subordinativas integrantes, só duas, o que e o se. Não é difícil memorizar. Agora, muito cuidado, porque você pode ter orações subordinadas introduzidas por advérbios ou pronomes indefinidos. Tá? Veja comigo o que está acontecendo. Nós temos aqui alguns casos em que ela não está sendo introduzida pela conjunção integrante. No primeiro caso, ela está ainda sendo introduzida pela integrante se. Não sabemos se ele virá. E uma observação importante, uma dica para você, a conjunção integrante se só aparece na subordinada objetiva direta, não aparece nos outros casos. Agora, nessas outras expressões aqui, nós temos a oração principal sempre igual, não sabemos. Você observa aqui a semelhança. O verbo saber é um transitivo direto, pede, portanto, um objeto direto.
Se esse objeto direto for expresso por uma oração, ela será objetiva direta, independentemente de ter ou não a conjunção integrante. Não sabemos o que, não sabemos como ele virá. Não sabemos quando ele virá e não sabemos quem virá. Então, o que você observou? Como e quando, como aqui, quando, são advérbios interrogativos. Quem é o pronome indefinido. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva justaposta. Você classifica, é objetiva direta e acrescenta essa classificação. É uma justaposta. Tudo bem? Bom, então agora basta a gente ir acompanhando as outras funções sintáticas. Vamos ver agora o objeto indireto. Gostaríamos de que viesse à nossa casa hoje à noite. Veja, o verbo é transitivo indireto e está na oração principal. Quem gosta, gosta de. Tá? O objeto indireto é uma oração. Necessitava, quem necessita, necessita de. O verbo pede preposição é um VTI. De que o ajudassem. Está aqui o objeto indireto. Agora, as duas únicas orações que são introduzidas por preposição entre as substantivas são a objetiva indireta que você viu agora e a completiva nominal, que faz o papel de complemento nominal. Vamos ver? Tinha necessidade de que o ajudasse. Então, você está observando que a preposição está ao lado de um nome e não de um verbo. Então, a oração é um complemento nominal, é uma completiva nominal. Aqui é a mesma coisa. Muita vontade de voltar ao seu país. Está aqui a preposição também introduzindo essa oração. E observação, essa aqui está reduzida de infinitivo. Tá? Vontade de voltar. Não tem a conjunção e o verbo está no infinitivo. Vamos ver agora um caso de oração subordinada substantiva que faz o papel de predicativo do sujeito. Essa aqui é muito fácil de ser reconhecida, porque na oração principal sempre vai aparecer o verbo de ligação. O verbo ser é o que mais aparece nesses casos. Então, aqui do Machado de Assis, o meu desejo é que te faças grande e ilustre. Então, você vê aqui sempre o verbo de ligação na oração principal. Que é a mesma coisa, o meu desejo é, e agora ser feliz. O verbo está na forma infinitiva, eu tenho uma predicativa reduzida de infinitivo. Finalmente, a nomenclatura gramatical brasileira classifica um último tipo de substantiva, é a apositiva, aquela que faz o papel de aposto da oração principal. É preciso que o pecador reconheça ao menos isto. Isto o quê? Né? Então, agora, quando eu vou explicar, eu vou desenvolver este isto já referido, eu tenho a apositiva, que a moral católica está certa e é irrepreensível. Tem duas orações, né? Está certa e é irrepreensível. As duas fazem o papel de aposto da oração principal. É um pensamento do Otto Lara Rezende. Observação, o que, né, somente na apositiva, é uma partícula expletiva, quer dizer, pode ser dispensada. Tá? Então, fora da nomenclatura gramatical brasileira, a gente ainda pode tentar classificar uma outra oração subordinada substantiva como agente da passiva. Veja, tá? O cargo foi ocupado e por quem? Quem ocupou? Por quem realmente merecia. Isso aqui está fora da nomenclatura gramatical brasileira. Há gramáticos que não aceitam essa interpretação e que dizem que você teria que desdobrar esse quem em aquele que e obter uma oração adjetiva. Mas isso é assunto da próxima aula. Até lá, então.